Romanos capítulo 12, o versículo ao versículo 12 também. Olha o que diz. Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Irmãos, nós precisamos ser o povo mais feliz da terra. Por quê, pastor? Porque nós somos de Deus, irmãos. E Deus está falando aqui para nós: alegrai-vos na esperança. Qual que é a nossa esperança? Diga assim: Jesus. Diga: Jesus é a minha esperança. E o que é Jesus, pessoal? É a palavra. Jesus é a palavra. Então eu tenho que me alegrar na esperança. Aí diz mais: sede pacientes na tribulação. Precisamos ter paciência. Nós sabemos que guerras, lutas, dificuldades, adversidades, todos nós vamos ter e vamos passar. Mas é nesse momento que nós temos que ser o que, gente? Pacientes. Temos que ter paciência, esperar no Senhor. Amém, Jesus? E o que mais, pastor? Diz aí: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse é o segredo. Esse é o segredo, perseverar na oração. Em tempo e fora de tempo, temos que estar diante do Senhor, buscando a presença dEle e sempre nos alegrando. Nós não podemos deixar nos abater pelas situações, pelas circunstâncias, amém? Não deixe que situações que você tem vivido hoje venham tirar sua paz, venham tirar sua alegria. Pelo contrário, você tem que se alegrar. Por quê? Porque a sua vida está literalmente nas mãos do Senhor, amém, Jesus? Então, mais uma vez aí: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Vamos no Salmo 66. Salmo 66. Salmo 66. O livro dos Salmos é bem conhecido no meio da Bíblia aí. Salmo 66, versículo 20. O nosso Deus é a nossa esperança. Ele é a tua esperança. Salmo 66, versículo 20. Diz assim: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Diga glória a Deus. Nem desviou de mim a sua misericórdia. Irmãos, o nosso Deus, Ele sempre vai nos ouvir. É por isso que nós temos que ser pacientes na tribulação. Na hora certa, o nosso Deus vai agir em nosso favor. Na hora certa, o milagre vai acontecer. Por isso que nós temos que ser esse povo perseverante na oração. Nós não podemos desistir, nós não podemos nos desanimar, não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias. Por quê? Está dizendo aí no versículo 20: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Meu irmão, Deus não te rejeita. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. É assim que Deus está. Deus está pronto para te ouvir. Lá em Isaías 59 fala sobre isso. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Pelo contrário, ela está estendida para salvar. A Bíblia diz que quando o justo clama, o Senhor responde. Então hoje você pode glorificar a Deus, como aqui o salmista fez. Ele inicia esse versículo dizendo: bendito seja Deus. Sabe que hoje você pode glorificar a Deus? Bendito seja Deus, glória a Deus, Deus está comigo. Mas a circunstância está muito forte, o problema está muito grande. Bendito seja Deus. Por quê? Porque Ele ouviu a minha oração, amém? Não está dizendo, bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus não chega atrasado, Ele sempre chega na hora certa, no tempo oportuno. Amém, Jesus? Vamos agora no Salmo 30, versículo de número 5. Salmo capítulo 30, versículo 5. Aleluia. Salmo capítulo 30, versículo 5. Diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmão, no favor de Deus está a vida. Quando Deus escuta você, quando Deus ouve você, literalmente, Ele está fazendo o favor dele a você. E no favor de Deus existe vida, meus irmãos. No favor de Deus existe resposta. O salmista, no Salmo 77, versículo 1, vamos lá? Salmo 77, versículo 1. É um versículo que eu gosto muito, irmãos. É um versículo que eu carrego comigo.
há muito tempo já. Salmo 77, versículo 1. Veja o que vai dizer a palavra de Deus. Salmo 77, versículo 1 diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Diga aleluia. Irmão, Deus é aquele que inclina os ouvidos para nós. Volta lá no Salmo 30. Irmão, o Senhor nos ouve, irmãos. Basta nós clamarmos de todo o nosso coração, basta nós permanecermos na presença dEle, na palavra dEle, naquilo que Ele fala ao nosso coração. Então diz aí no Salmo 30, versículo 5: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Quantos querem aqui essa vida de Deus? Pastor, eu quero essa vida. Pois bem, permaneça na palavra. Tem uma canção que diz: nunca desanime, nunca desanime. A provação vem e passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece na graça. A graça de Deus é esse favor do Senhor para nós, amém? Então diz aí: no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmão, toda tempestade tem começo, tem meio e tem fim. Tudo tem um processo, não um processo na vida. A Bíblia diz, irmãos, que Deus levantou Moisés para tirar o povo dele lá da terra do Egito. Por quê? Porque diz a Bíblia que o povo do Senhor clamou ao Senhor por causa dos seus opressores. E aí Deus ouviu o clamor do povo e levantou Moisés. E Deus deu uma promessa àquele povo, que Ele tiraria o povo da terra do Egito e levaria para uma terra que emanava leite e mel. E assim aconteceu. Mas se você analisar a história, você vai ver que aquilo não aconteceu do dia para a noite. Teve todo um processo, teve lutas, batalhas. Deu para compreender isso ou não? No meio de uma grande guerra existem muitas batalhas, irmãos. A nossa vida ela é feita de processos. Nós temos que aprender a viver cada processo e cada etapa. E em cada etapa temos que continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Muitas vezes na nossa vida vão acontecer coisas que nós literalmente não estávamos esperando que acontecesse. Por exemplo, se você analisar a história de Jó, você vai ver que a vida do Jó, ela muda do dia para a noite, literalmente. Algo que estava tudo tranquilo, tudo muito bom, do dia para a noite vira, meu irmão. E do dia para a noite, meu irmão, veio guerra, veio batalha, veio doença, veio aflição. Foi ou não foi? Foi assim. Só que o Jó permaneceu firmado no Senhor. A Bíblia diz que o Jó não pecou contra Deus, ele permaneceu na palavra. Ele permaneceu levando Deus a sério. O que aconteceu, pastor? No final da história de Jó, você vai ver que Deus simplesmente abençoou Jó em tudo, dobrado. Literalmente. Tudo que o Jó perdeu, ele recebeu em dobro para a glória do Senhor. Mas se você observar, foi um processo. A história do Jó não mudou do dia para a noite. Tudo foi um processo. Então hoje, observe o processo. Viva o processo. Permaneça confiando no Senhor. Não, porque eu perdi o controle da minha situação. Não tem problema você perder o controle. Quem não pode perder o controle é o Senhor. Amém? Então a nossa vida nas mãos do Senhor. Deus não perdendo o controle da nossa vida, acabou. É o suficiente para nós. Então a palavra está dizendo aqui que a tristeza ela pode durar uma noite. E eu tenho falado aqui, pessoal, constantemente o seguinte: acredito que todo mundo aqui alguma vez na vida já passou um problema de noite. Teve uma dor, alguma situação assim. Eu me lembro que eu tive uma dor de dente muito forte na madrugada. E naquela ocasião eu não tinha recurso para procurar um dentista 24 horas. Meu irmão, pensa numa dor de dente assim, terrível. Meu dente do siso, ele havia quebrado e a raiz ficou exposta. E eu fui dormir bem, eu acordei na madrugada com essa dor. Mas era uma dor assim, que se eu pudesse bater minha cabeça na parede para parar a dor, batia a cabeça na parede. Tamanha dor. E quando você está com dor, irmão, dá a impressão que as horas demoram mais para passar. Como aquela noite foi longa para mim? Talvez alguém está assim hoje no nosso meio, está passando uma luta e diz: pastor, meu Deus, eu não estou suportando mais, eu não estou aguentando mais. Olha, porque essa está doendo demais, está complicado, está ruim. Pois bem, entenda, eu estava com dor, a impressão que eu tive é que as horas demoraram mais para passar. Mas na verdade é uma só. As horas correram como elas sempre correram. O problema é que eu estava sentindo dor. Deu para compreender isso ou não? Mas, pela manhã, fui lá, procurei um hospital, aquela coisa toda. Trazendo para o mundo espiritual, a palavra diz que a tristeza, a dor, ela pode durar por uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer.
A Bíblia diz em Malaquias capítulo 4. Vamos lá? Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Se você for em Mateus e voltar algumas folhinhas, você vai encontrar o livro de Malaquias. Malaquias capítulo de número 4. Olha que coisa linda, irmãos. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Diz assim, Malaquias capítulo 4, versículo 2: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro. Aqui está dizendo o seguinte, que para quem teme a Deus, para quem respeita a Deus, para quem permanece, para quem leva a palavra do Senhor a sério, nascerá o sol da justiça. E quem que a Bíblia diz que é o sol da justiça? O próprio Deus. Irmão, o sol da justiça, ele resplandece para aquele que busca Deus, para aquele que não se curva perante situações. Como eu disse a você, tem momentos que vêm, meu irmão, literalmente, para nos fazer chorar, para nos fazer se desesperar, mas é nesse momento que nós temos que nos apegar a Deus, irmão. Se apega ao Senhor, se apega à presença de Deus. Vê o desânimo, se apega à presença de Deus. Vê a guerra, se apega à presença de Deus. A doença bateu a sua porta, se apega à presença de Deus. Porque para você que teme a Deus, respeita a Deus, pratica a palavra, nascerá o sol da justiça, meus irmãos. Irmão, a Bíblia diz que o nosso Deus não muda, ele permanece o mesmo, ele continua o mesmo. O Deus que operou no passado, opera no dia de hoje. Ele é o mesmo Deus, ele continua o mesmo. Mas olha, para que Deus possa operar, é preciso que nós venhamos permanecer. Permaneça ligado a Deus, porque pode ter certeza que um dia vai nascer para você em nome de Jesus. Pode ter certeza que a resposta vai chegar para a glória de Deus, amém? Irmãos, vamos ler agora o Salmo, vamos voltar lá no livro dos Salmos, Salmo 116. Inclusive esse versículo, quem está acompanhando aqui a nossa peregrinação? Vocês estão acompanhando, estão lendo os versículos aí, orando todos os dias? Esse é o versículo da nossa peregrinação. Versículo de hoje, Salmo 116. Salmo 116. Aleluia. Salmo 116, versículo 1. Diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Diga aleluia. Aleluia mais forte, diga aleluia. Versículo 2: Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Meu irmão, que coisa linda. O salmista está dizendo: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, Ele atendeu a minha súplica. Basta você suplicar, basta você clamar, basta você invocar Deus. Clame ao Senhor, você vai ter resposta de oração. O versículo 2 diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. O nosso Deus é aquele que nos ouve, irmãos, é aquele que nos atende, é aquele que nos livra do nosso inimigo forte. Olha o que diz o versículo 3: cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Meu irmão, está assim, pastor, estou assim. É uma angústia, é um peso, é uma opressão. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Clama ao Senhor, Ele vai te ouvir. Ele não deixa o seu povo desamparado, irmãos. Nós temos que entender isso nessa noite. Ele ouve o nosso clamor, Ele atende a nossa oração. Pode ter certeza disso. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Toda guerra, toda luta tem começo, tem meio, tem fim, ela passa. Amém, Jesus? Mas eu preciso confiar nesse Deus. Eu preciso buscar esse Deus, porque quem busca, diz a palavra de Deus, que todo aquele que pede recebe,
Olha o Salmo 118. Salmo 118, versículo 17. Isso aqui é a palavra de Deus para nós hoje. Salmo 118, versículo 17. Aleluia, Jesus. Diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Olhe para alguém e fala assim: você não vai morrer, você vai viver e vai contar as obras do Senhor. Amém? Não morrerei. Irmão, essa tem que ser a nossa declaração de fé. Eu não vou morrer, eu vou viver para contar. O que veio para me matar vai servir de testemunho em nome de Jesus. O que vem para me derrubar vai servir de testemunho para o nome do meu Deus ser glorificado. Vamos no Salmo 91, irmãos. Oh, meu irmão, servir a Deus é bom demais, pessoal. Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele que nos abençoa. Salmo 91, versículo 14. Salmo 91, versículo 14. Nosso Deus é bom em todo tempo, irmãos. Diz assim: porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ó 16: dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O que Deus tem para mim e para você é abundância de dias, meu irmão. Olha, pode ter certeza disso. Mas por quê, pastor? Porque você tem amado a Deus, tem respeitado a Deus. A palavra diz no versículo 14, mais uma vez: porque tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Quem é aquela pessoa que ama a Deus? Aquela pessoa que respeita a palavra. É aquela pessoa que confia no Senhor de todo o seu coração. É aquela pessoa que não se deixa levar pelas circunstâncias. E quando começa a deixar levar, logo ela recorre ao Senhor, logo ela clama. Ela coloca ali as suas necessidades diante do altar. É o que nós precisamos fazer hoje, irmãos: colocar a nossa vida no altar. Mas se derramar de todo o coração, literalmente. Colocar, dizer: Deus, estou aqui na tua presença. Tu és a minha força, tu és meu refúgio, me ajuda. Ele vai me ajudar. Basta você clamar, basta você buscar. Repito, todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos guerras, lutas. Tem coisa que vem para abalar a nossa fé, tem notícia que vem, olha, para literalmente roubar nossa paz. Mas o nosso Deus é maior que toda má notícia. Amém, Jesus? O nosso Deus é fiel, irmãos, e nós vamos louvar Ele nessa noite. Vamos se colocar de pé.